E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel do canal Audiolivros Infinity. E hoje você vai conhecer o livro A Psicologia Financeira, de Morgan Russell. Um livro que mostra que o sucesso com dinheiro tem muito mais a ver com comportamento do que com inteligência. Então já se inscreve no canal para não perder os próximos resumos. Agora, preste atenção nisso. Não é sobre quanto você sabe, é sobre como você se comporta com o dinheiro que tem. A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Eu preciso te dizer algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro. Você não perde dinheiro porque não sabe matemática. Você perde dinheiro porque não entende a si mesmo. E é exatamente isso que Morgan Housel mostra em A Psicologia do Dinheiro. Dinheiro não é sobre planilhas, é sobre comportamento. E quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido. O maior erro: achar que dinheiro é lógico. A maioria das pessoas acredita que decisões financeiras são racionais. Mas não são. Você não decide baseado apenas em números. Você decide baseado em medo, desejo, insegurança, comparação. E depois tenta justificar com lógica. Você não toma decisões com a cabeça, toma com emoções. E isso explica por que pessoas inteligentes quebram. Cada pessoa tem uma história diferente. O jeito que você lida com dinheiro não nasceu com você. Foi construído pela sua criação, pelo ambiente, pelas experiências que viveu. Alguém que cresceu com pouco, vê dinheiro de um jeito. Alguém que sempre teve, vê de outro. O que parece irracional para você, faz sentido para outra pessoa. E isso muda completamente a forma de julgar decisões financeiras. Sorte e risco existem mais do que você imagina. Muitas histórias de sucesso parecem perfeitas, mas escondem algo importante. Sorte. Estar no lugar certo, na hora certa, com as oportunidades certas. E o oposto também é verdadeiro. Fracasso muitas vezes envolve azar. Nem todo sucesso é mérito, e nem todo fracasso é culpa. E entender isso te deixa mais humilde e mais inteligente. Riqueza é invisível. Esse é um dos pontos mais poderosos do livro. Você não vê a verdadeira riqueza. Você vê carros, casas, roupas. Mas isso não é riqueza. Isso é dinheiro gasto. Riqueza real é o que você não vê. Investimentos, reserva, liberdade. Dinheiro que você não gastou é o que constrói sua vida. E isso muda completamente sua mentalidade. Gastar para impressionar é uma armadilha. Muitas pessoas gastam para parecer bem. Mas existe um problema nisso. As pessoas que você quer impressionar não estão prestando tanta atenção assim. Elas estão ocupadas tentando impressionar outras pessoas. Você corre uma corrida que ninguém está assistindo. E nesse processo, perde dinheiro, tempo e energia. O verdadeiro valor do dinheiro. Dinheiro não serve para mostrar poder. Serve para dar liberdade. Liberdade de escolha. Liberdade de tempo. Liberdade de dizer não. E isso não aparece. Mas muda tudo. A maior vantagem do dinheiro é poder acordar e escolher o que fazer. E isso vale mais do que qualquer ostentação. O poder dos juros compostos. Aqui está um dos maiores segredos. Pequenos ganhos, ao longo do tempo, se transformam em algo enorme. Mas isso exige paciência. E esse é o problema. As pessoas querem resultado rápido. O dinheiro cresce devagar, até crescer muito rápido. E quem desiste cedo, nunca chega lá. Paciência é mais importante que inteligência. Você não precisa ser genial para enriquecer. Precisa ser consistente. Evitar erros graves. Manter o foco. Não entrar em pânico. Quem fica no jogo por mais tempo, vence. E isso é simples, mas difícil de aplicar. Evitar erros é mais importante do que acertar sempre. Você não precisa acertar o tempo todo. Precisa evitar grandes erros. Não perder tudo. Não assumir riscos absurdos. Não agir por impulso. Sobreviver já é uma estratégia poderosa. Porque quem continua, tem mais chances de ganhar. O perigo da comparação. Comparar sua vida com a dos outros é um dos maiores erros financeiros. Porque você vê o resultado, mas não vê o processo. Não vê as dívidas. Não vê os riscos. Não vê os sacrifícios. Comparação gera decisões irracionais.
E essas decisões custam caro. Saber quando é suficiente. Essa é uma das lições mais difíceis. Saber parar. Saber que já é suficiente. Porque se você não define isso, nunca será o bastante. Sempre mais. Sempre melhor. Sempre maior. Quem não sabe o que é suficiente, nunca fica satisfeito. E isso pode destruir tudo o que você construiu. O custo de tentar ficar rico rápido. Ganhos rápidos são tentadores, mas geralmente vêm com riscos altos. E o problema é que perder é muito mais fácil do que ganhar. Leva anos para construir riqueza e minutos para perder. Por isso, consistência vence velocidade. Segurança é melhor que status. Status é visível. Segurança não. Mas uma te deixa ansioso. E a outra te deixa tranquilo. Ter uma reserva. Ter controle. Ter estabilidade. Isso não aparece. Mas muda sua vida. Tranquilidade financeira é silenciosa. E vale mais do que qualquer aparência. Você não precisa provar nada para ninguém. Grande parte dos erros financeiros vem disso. Querer provar algo. Que você venceu. Que você tem sucesso. Que você é melhor. Mas isso é uma ilusão. A melhor forma de usar dinheiro é quando ninguém está vendo. E isso exige maturidade. A importância de ter margem de erro. A vida é imprevisível. Coisas dão errado. E se você vive no limite, qualquer problema vira um desastre. Por isso, ter margem é essencial. Guardar mais do que precisa. Gastar menos do que pode. Se preparar para o inesperado. Quem tem margem, tem tranquilidade. E isso é poder. O tempo é o maior aliado. Tempo transforma tudo. Investimentos. Decisões. Hábitos. Mas o problema é que o tempo exige paciência. E paciência é rara. O sucesso financeiro não é sobre velocidade, é sobre duração. E quem entende isso, sai na frente. Dinheiro amplifica quem você é. Dinheiro não muda você. Ele revela. Se você é impulsivo, piora. Se é disciplinado, melhora. O dinheiro só potencializa o que já existe. Por isso, trabalhar a mentalidade é essencial. A liberdade de controlar seu tempo. No final das contas, isso é o que realmente importa. Poder escolher. Não estar preso. Não depender de outros. Não viver sob pressão constante. O maior luxo da vida é controlar seu próprio tempo. E o dinheiro é uma ferramenta para isso. A verdadeira definição de sucesso financeiro não é ter mais. Não é ostentar. Não é impressionar. É viver bem, com tranquilidade. Sem ansiedade constante. Sem pressão absurda. Sem precisar provar nada. Sucesso financeiro é dormir tranquilo. E isso muda completamente o jogo. Agora eu quero que você pense. Você está usando o dinheiro como ferramenta? Ou como forma de validação? Você está construindo liberdade? Ou apenas aparência? Você está pensando no longo prazo? Ou preso no imediato? Porque no final, não é sobre quanto você ganha. Não é sobre quanto você investe. É sobre como você se comporta. Todos os dias. Nas pequenas decisões. Nos momentos em que ninguém está vendo. Porque a verdade é simples. Dinheiro não recompensa inteligência. Recompensa comportamento. E a partir de agora, você não pode mais dizer que não sabe. Agora é escolha. Continuar no automático. Ou começar a agir com consciência. Porque no fim, a forma como você trata o dinheiro define a vida que você vive. Agora deixa eu te mostrar algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Você não toma decisões financeiras baseado apenas no que sabe. Você toma decisões baseado no que você sente. E isso muda tudo. Porque sentir é instável. Hoje você está confiante, amanhã está com medo. Hoje você quer arriscar, amanhã quer se proteger. O problema não é a falta de informação, é a instabilidade emocional. E enquanto você não controla isso, o dinheiro sempre vai escapar pelas suas mãos. O ciclo invisível das decisões ruins. Tudo começa pequeno. Uma compra por impulso. Uma decisão sem pensar. Um gasto só dessa vez. E parece inofensivo. Mas com o tempo, isso se repete. E vira padrão. Pequenos erros repetidos criam grandes problemas. E o mais perigoso, você nem percebe.
O dinheiro como reflexo da sua mente. Se você é impulsivo, seu dinheiro será desorganizado. Se você é paciente, seu dinheiro cresce. Se você busca validação, seu dinheiro desaparece. Sua conta bancária é um reflexo do seu comportamento. E isso pode ser desconfortável, mas é libertador, porque significa que você pode mudar. A diferença entre ganhar e manter. Ganhar dinheiro é importante, mas manter é o que realmente importa. Porque ganhar pode ser sorte, pode ser oportunidade, pode ser momento, mas manter exige disciplina. Não é o quanto entra, é o quanto permanece. E isso depende totalmente de você. O erro de aumentar o padrão de vida rápido demais. Você começa a ganhar mais. E automaticamente melhora seu estilo de vida. Coisas melhores. Experiências mais caras. Novos hábitos. E sem perceber, você se prende a esse novo nível. Subir o padrão é fácil, descer é quase impossível. E isso cria pressão. Você precisa manter aquele nível, o tempo todo. A falsa sensação de controle. Muitas pessoas acreditam que estão no controle. Porque ganham bem. Porque têm coisas. Porque aparentam estabilidade. Mas basta um imprevisto. E tudo desmorona. Controle não é aparência, é preparação. E quem não está preparado, está vulnerável. A importância de pensar no pior cenário. Não para ser pessimista, mas para ser realista. O que acontece se algo der errado? Você está preparado? Tem reserva? Tem margem? Tem plano? Esperar o melhor é natural. Se preparar para o pior é inteligente. E isso te coloca em uma posição diferente. A ilusão do curto prazo. O curto prazo é sedutor. Resultados rápidos. Ganhos imediatos. Satisfação instantânea. Mas o problema é que isso não se sustenta. O curto prazo engana, o longo prazo revela. E quem vive preso no imediato nunca constrói algo sólido. A força da consistência silenciosa. Nada impressionante acontece de um dia para o outro. Mas todos os dias, algo pequeno pode acontecer. Uma decisão melhor. Um gasto evitado. Um investimento mantido. E isso se acumula. O sucesso financeiro é construído no silêncio. Sem aplauso. Sem reconhecimento imediato. Só consistência. O medo de perder. O medo é poderoso. E muitas vezes, paralisa. Você deixa de investir. Deixa de agir. Deixa de aproveitar oportunidades. Porque tem medo de errar. Evitar todo risco também é um risco. E isso pode custar caro. O equilíbrio entre medo e ganância. Dois extremos perigosos. Medo demais, você não cresce. Ganância demais, você perde tudo. O segredo está no equilíbrio. Saber quando avançar e quando recuar. Inteligência financeira é equilíbrio emocional. E isso se constrói com experiência. A liberdade de não precisar impressionar. Quando você para de tentar provar algo, algo muda. Você gasta menos. Se preocupa menos. Vive mais leve. Porque não está jogando um jogo invisível. Quem não precisa impressionar, economiza energia e dinheiro. E isso é libertador. O valor de uma vida simples. Simples não significa pouco. Significa suficiente. Significa viver bem. Sem excessos desnecessários. Sem pressão constante. Sem comparação. Simplicidade é eficiência. E muitas vezes, é o caminho mais inteligente. O tempo como construtor de riqueza. O tempo faz o trabalho pesado. Mas ele precisa de consistência. Não adianta começar e parar. Não adianta mudar o tempo todo. Quem respeita o tempo, colhe resultados. E quem tenta acelerar tudo, geralmente perde. A importância de continuar no jogo. Você não precisa ser perfeito. Precisa continuar. Evitar erros grandes. Aprender com os pequenos. Seguir em frente. Quem não quebra, eventualmente cresce. E isso já te coloca à frente de muitos. A diferença entre sorte momentânea e estratégia. Ganhos rápidos podem enganar. Você acha que descobriu algo. Mas na verdade, foi sorte. E quando tenta repetir, perde. Estratégia funciona no longo prazo. Sorte não. E entender isso evita muitos erros. A construção da tranquilidade.
Tranquilidade não vem de quanto você tem. Vem de como você se sente em relação ao que tem. Se você está sempre preocupado, nunca é suficiente. Paz financeira não depende de números, depende de percepção. E isso muda tudo. O custo invisível das más decisões. Nem todo custo aparece. Alguns são silenciosos. Estresse, ansiedade, falta de liberdade. O dinheiro mal usado cobra um preço emocional. E esse preço é alto. A escolha diária. Tudo se resume a escolhas. Pequenas decisões. Todos os dias. Gastar ou guardar. Agir ou adiar. Pensar no agora ou no futuro. Sua vida financeira é a soma das suas decisões diárias. E isso te dá controle. Você não precisa ser perfeito. Esse talvez seja um dos pontos mais importantes. Você vai errar. Todo mundo erra. Mas o importante é não errar de forma destrutiva. Pequenos erros são normais, grandes erros são evitáveis. E isso já é suficiente. A construção de uma nova mentalidade. Quando você começa a entender tudo isso, algo muda. Você deixa de agir no impulso. Deixa de comparar. Deixa de tentar impressionar. E começa a agir com intenção. Consciência muda comportamento. E comportamento muda resultado. Agora eu quero que você pare por um momento. E pense com sinceridade. Quantas decisões você já tomou por impulso? Quantas vezes gastou para se sentir melhor? Quantas vezes ignorou o longo prazo? E mais importante, o que você vai fazer diferente a partir de agora? Porque a informação você já tem. O conhecimento está aqui. Mas no final, nada muda, se você não mudar. Porque a verdade é direta. O dinheiro não é difícil de entender. O difícil é controlar a si mesmo. E a partir de agora, você tem duas opções. Continuar repetindo os mesmos padrões. Ou começar a agir com consciência. Todos os dias. Nas pequenas escolhas. Nos momentos que ninguém vê. Porque no final, não é sobre quanto dinheiro você tem. É sobre o quanto controle você tem sobre ele. E isso muda tudo. Agora existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de encarar de verdade. Se hoje você perdesse tudo, você conseguiria reconstruir? Não estou falando de dinheiro. Estou falando da sua mentalidade. Porque no fim, é isso que determina tudo. Riqueza não começa na conta bancária, começa na forma como você pensa. E se sua mentalidade não está preparada, não importa quanto dinheiro passe pela sua vida, ele não fica. A armadilha de viver no automático. A maioria das pessoas não pensa sobre dinheiro. Elas reagem. Recebem, gastam. Ganham mais, gastam mais. Se sentem mal, compram algo. E assim seguem. Sem perceber que estão presas em um ciclo. Quem vive no automático, nunca constrói algo consciente. E isso custa caro. Muito mais caro do que parece. O conforto que te impede de crescer. Existe algo perigoso. O conforto imediato. Aquele prazer rápido. Aquele alívio momentâneo. A sensação de eu mereço. E sim, você merece. Mas existe uma diferença entre recompensa e sabotagem. Nem tudo que parece recompensa te leva para frente. Muitas vezes, te prende. A ilusão de que mais dinheiro resolve tudo. Se você acredita que ganhar mais vai resolver sua vida, cuidado. Porque sem controle, mais dinheiro só amplia seus problemas. Você vai gastar mais. Se comprometer mais. Se pressionar mais. Dinheiro potencializa quem você já é. Se você não está preparado, ele não salva. Ele complica. O poder de dizer não. Existe uma habilidade silenciosa, mas extremamente poderosa. Dizer não. Não para compras impulsivas. Não para pressões externas. Não para decisões sem pensar. Cada não inteligente protege seu futuro. E isso não é fraqueza. É controle. A comparação que destrói sua paz. Você olha para outras pessoas e sente que está atrás. Vê carros melhores, viagens, conquistas, e começa a se comparar. Mas o que você não vê é o que está por trás. Dívidas, pressão, ansiedade. Comparação é um jogo que você nunca ganha, porque sempre vai existir alguém na frente. E isso rouba sua paz. O verdadeiro significado de riqueza
Riqueza não é ostentar. Não é provar nada. Não é mostrar. Riqueza é ter liberdade. Poder escolher. Poder dizer não. Poder viver sem pressão constante. Rico é quem tem controle sobre o próprio tempo. E isso muda completamente o jogo. A paciência que poucos têm. Todo mundo quer resultado rápido. Mas poucos aceitam o processo. Poucos têm paciência para construir. Porque o começo é lento. Sem recompensa. Sem reconhecimento. O início é silencioso, mas essencial. E quem abandona cedo, nunca chega longe. O perigo de decisões emocionais. Você não perde dinheiro só por falta de conhecimento. Você perde por emoção, medo, ansiedade, euforia. E no calor do momento, você toma decisões que depois se arrepende. Emoção é inimiga de decisões financeiras inteligentes. E controlar isso é uma das habilidades mais valiosas que existem. A importância de criar espaço. Espaço financeiro. Margem. Folga. Porque quando você vive no limite, qualquer problema vira crise. Quem tem margem, tem tranquilidade. E quem não tem, vive no risco constante. O preço de ignorar o futuro. O futuro sempre chega, mesmo que você ignore. E quando chega, cobra. Se você não se preparou, o impacto é grande. Adiar decisões financeiras é pagar mais caro depois. E isso acontece com muita gente. O hábito que muda tudo não é sobre grandes ações. É sobre repetição. Pequenas escolhas. Todos os dias. Guardar um pouco. Evitar excessos. Pensar antes de agir. O extraordinário nasce do comum bem feito. E isso está ao alcance de qualquer pessoa. A liberdade de viver abaixo do seu padrão. Isso parece estranho no começo. Mas é poderoso. Ganhar mais e gastar menos. Criar espaço. Criar segurança. Criar tranquilidade. Quem vive abaixo do padrão, vive acima da média no longo prazo. E isso é estratégia. O impacto do tempo nas decisões certas. Quando você toma boas decisões e mantém isso ao longo do tempo, algo acontece. O crescimento acelera. As oportunidades aparecem. A segurança aumenta. O tempo recompensa quem é consistente, mas pune quem é impulsivo. A diferença entre aparência e realidade. Muitas pessoas parecem ricas, mas não são. Elas mostram o que compram, mas escondem o que devem. Aparência engana, realidade cobra. E viver de aparência é um caminho perigoso. O controle que ninguém vê. Você não precisa mostrar que está no controle. Você precisa estar, mesmo quando ninguém está olhando. Nas pequenas decisões. Nos detalhes. Na disciplina silenciosa. O verdadeiro controle é invisível. Mas os resultados não são. A responsabilidade que muda tudo. Existe um momento em que você precisa assumir o controle. Parar de culpar circunstâncias. Parar de culpar o passado. Parar de esperar algo externo. Sua vida financeira é responsabilidade sua. E isso não é pesado. É libertador. A construção da confiança em si mesmo. Cada decisão consciente constrói confiança. Você começa a perceber que consegue, que tem controle, que pode melhorar. Confiança vem da ação, não da teoria. E isso fortalece tudo. A escolha que define seu futuro. No final, não é sobre dinheiro. É sobre escolha. Escolher agir com consciência. Ou continuar no automático. Escolher pensar no longo prazo. Ou viver apenas o agora. O futuro não é um acaso, é uma construção. E começa hoje. Agora pense comigo. Se você continuar exatamente como está, onde você vai estar daqui a alguns anos? E se mudar hoje? Como isso pode impactar sua vida? Porque a diferença não está em grandes mudanças. Está nas pequenas decisões repetidas. Todos os dias. E talvez essa seja a maior verdade de todas. Você não precisa ser o melhor. Só precisa ser consistente o suficiente para não parar. Porque no fim, não vence quem começa bem. Vence quem continua. Mesmo sem motivação. Mesmo sem reconhecimento. Mesmo sem resultado imediato. E agora? A decisão está nas suas mãos. Continuar como sempre foi. Ou começar a agir diferente.
Com consciência. Com estratégia. Com controle. Porque quando você muda a forma como pensa sobre dinheiro, você muda a forma como vive. E isso vale mais do que qualquer valor na sua conta bancária.